Depois de derrotar a ameaça demoníaca, o poderoso herói se vê destituído dos seus poderes, mas isso não o entristece, pois ele está determinado a ter uma vida comum, e ele se matricula em uma academia, tendo como maior objetivo fazer muitos amigos. E aproveitando a oportunidade, se inscreva em nosso canal, curta nosso vídeo, assim o YouTube divulga para mais pessoas. E lembrando que o nome do anime está na descrição do vídeo. Em um local devastado por uma guerra entre humanos e demônios, a última batalha se iniciava. Enquanto o Lorde Demônio invocava um meteoro dos céus, ele zombava do grande herói, dizendo que se não conseguisse o parar, o mundo encontraria seu fim. Calmamente, o nosso herói pega uma pequena pedra no chão e a infunde com seu poder. No momento seguinte, um enorme meteoro aparece em sua direção, e ele arremessa aquela pequena pedra imbuída de imensa força e velocidade, fazendo com que ela destrua completamente o meteoro. O herói já estava cansado desses truques baratos do demônio e queria acabar com essa guerra de uma vez por todas. E então, os dois resolvem ir com tudo. O demônio libera todo o seu poder satânico, enquanto o grande herói convoca o poder da quinta espada, o dragão da destruição. Então eles começam a trocar vários golpes, e conforme a batalha ia se prolongando, o chão ia sendo destruindo a cada choque daqueles poderes, até que em um determinado momento os dois já estavam exaustos e quase sem energia, e com o restante de suas forças, os dois perfuram um ao outro com as suas espadas, e em seguida caem agonizando no chão, e com um sorriso no rosto, o nosso herói agradece que finalmente tudo aquilo acabou. E algum tempo se passou, e na entrada da prestigiada academia Rosewood, os alunos começavam um dia como qualquer outro. No entanto, uma pessoa se destacava, claramente mais entusiasmada do que as demais. Ao admirar o ambiente amigável onde todos se cumprimentavam com sorrisos, esse indivíduo percebeu que era assim que as pessoas comuns interagiam, e com convicção ele declarou em voz alta que daquele dia em diante seria uma pessoa normal e faria muitos amigos. E nosso protagonista começou a passear pelos corredores da academia tentando imitar o que havia observado, e com um sorriso radiante ele cumprimentava a todos por quem passava. Alguns alunos acharam essa cena bastante divertida. Quando um dos alunos da academia perguntou se ele era um aluno novo, nosso protagonista se inclinou de maneira bem lúdica e se apresentou como Blade. Naquele momento ele conheceu Cassim, Clay, Jessica e Claire. Assim que ouviu seus nomes, ele exclamou que tinha vindo à academia para fazer amigos. Claire, a mais tímida do grupo, reuniu coragem para perguntar se ele queria ser amigo deles, e Blade ficou incrivelmente empolgado, contando nos dedos, proclamando que agora tinha 4 amigos e se continuasse assim, poderia chegar a 10. No entanto, ele faz uma pequena pausa e percebeu que 10 amigos eram muito pouco. O que ele realmente deseja era ter 100 amigos. E sorrindo, Claire diz que para conseguir 100 amigos, vai precisar ser amigo de todos os alunos. De repente, aparece uma garota de cabelos cor de fogo, querendo saber o porquê dessa gritaria no meio do corredor da academia. E enquanto ela dava um sermão em todos os alunos que estavam por ali, os novos amigos de Blade informam que aquela é Ernest Flaming, uma das melhores alunas da escola, e todos a chamam de Imperatriz. Despreocupado com a situação, o nosso protagonista desconsiderou o sermão da Imperatriz, chegou bem próximo a ela e se apresentou. Com uma expressão bem de desaprovação, ela alegou nunca tê-lo visto na academia. Um dos novos amigos de Blade tentou ajudá-lo, explicando que ele era um aluno novo. Mantendo um sorriso bobo no rosto, Blade permaneceu tranquilo quando a Imperatriz afirmou que a academia só admitia aqueles que aspiravam a se tornar heróis e proteger o mundo. No entanto, o único desejo de Blade era fazer amigos. Ser um herói e salvar o mundo não tinha nenhum significado para ele. Flame ficou cada vez mais furiosa, incapaz de compreender como alguém poderia ser tão desleixado. Como os espectadores no corredor ficaram surpresos com a discussão acalorada, Blade mudou de assunto, afirmando que precisava visitar o escritório do diretor e pediu para Flame acompanhá-la. Quando os dois chegaram em frente à enorme porta da sala do diretor, Flame se perguntou por que tinha que ser ela a acompanhar aquele garoto. Ela bateu na porta e se identificou, e mencionou que havia trazido um menino que estava chorando nos corredores da academia, e uma voz de dentro os instruiu a entrar imediatamente. Flame percebeu que a voz não pertencia ao diretor e calmamente entrou na sala. Para sua surpresa, sentada atrás da mesa do escritório do diretor estava o rei. Flame imediatamente se curvou, mostrando grande respeito pela mais alta autoridade do reino. Enquanto isso, Blade abordou o rei de maneira muito informal. Muito nervosa, Flame o agarrou pelo pé e perguntou se ele tinha alguma ideia de quem estava sentado ali, e ele respondeu que sabia, mas o seu comportamento permaneceu inalterado, e o rei começou a rir, informando que o diretor já havia mencionado sobre Flaming, e parecia que ela era uma garota excepcional. Então, o rei revelou que daquele dia em diante ele seria o novo diretor. Flaming, tomada pela empolgação, começou a falar compulsivamente, expressando sua honra em receber as aulas diretamente do renomado rei guerreiro, e nunca imaginou que teria a chance de conhecê-lo. E já exausto com toda essa bajulação, o rei interrompeu e pediu
pediu para que ela fosse embora, pois ele precisava falar com Blade. Alguns momentos depois, eles puderam ouvir Flaming reclamando e batendo os pés com raiva do lado de fora da sala. O rei então revela que assumiu esse cargo, pois quer que Blade recupere os seus poderes de herói. Com o auxílio dos excelentes alunos da academia, isso será mais fácil, e além disso, ele fará grandes mudanças no currículo, pois o último diretor era muito negligente. Blade começa a se irritar, pois ele já havia dito que quer ser apenas uma pessoa comum. No entanto, o rei ignora as palavras dele, e apontando para Blade, o rei declara que quer que a academia produza heróis como ele. Blade questiona a necessidade disso, argumentando que o Rei Demônio já havia sido derrotado. E o rei diz que recebeu relatos que o grande herói e o Rei Demônio trocaram golpes e acabaram aniquilando os poderes um do outro. E o rei continua empolgado, dizendo que tem fé que os poderes do grande herói vão reviver. Nesse instante, Blade desiste de discutir, afirmando que esse velho não tem jeito. Blade vai para o campo de treinamento e é confrontado por Flaming. Ela diz que ali não é lugar para ele, pois ali só tem alunos da turma avançada. Blade apresenta um documento afirmando que ele fez o teste para as classes de nível inferior, mas foi instruído para ir a esse local. No entanto, Flaming não está convencida e acredita que ele trapaceou. Ela afirma que a academia não aceita indivíduos desleixados como ele. Mas Blade fica chateado e se defende, dizendo que ele não é desleixado. Tudo que ele quer é fazer amigos. Nesse momento, ele se entusiasma demais e começa a cumprimentar todos os alunos dali. E em um certo ponto, Flaming fica irritado com Blade e o ataca. Mas ele facilmente desvia e o golpe por pouco não acerta o instrutor. De repente, uma garota tímida chamada Sophie aparece. Ela informa a todos que o instrutor convocou uma reunião. Flaming fala com um dos instrutores expressando seu desejo de testar os poderes do novo aluno. O instrutor tenta persuadi-la dizendo que não faz parte do plano de aula, mas com um ar intimidador ela o convence. Flaming leva Blade a um manequim de treinamento feito de metal mágico e diz a ele que cortar o manequim é algo que todos os alunos avançados podem fazer. Ela enfatiza que ele precisa fazer isso no mínimo para que os outros o aceitem, e se ele falhar, provará que trapaceou. E ela explica ainda que a classe avançada está em uma dimensão diferente das outras classes da academia. Calmamente, Blade pergunta quantas dimensões ela está se referindo, deixando Flaming bem confusa, e ela responde que são 3 dimensões. Blade começa a calcular em sua mente, pensando que a segunda espada seria o suficiente. Ele fica muito empolgado e começa a reunir o seu poder, emanando um tremendo espírito de força de vontade. E na sequência ele desencadeia um ataque devastador do dragão da destruição. A rajada de vento gerada é tão forte que rasga as roupas da Imperatriz e reduz o boneco de treinamento a pó, enquanto as paredes atrás do boneco são completamente destruídas. Observando a destruição, Blade diz que esse golpe foi mediano. De repente, a espada que ele usou se estilhaça em pedaços e Flaming, descabelada e coberta de sujeira, se aproxima de Blade, exigindo saber quem diabos ele é. Ao se virar, ele vê todos os seus colegas no mesmo estado de Flaming. Ele tenta aliviar a situação afirmando ser uma pessoa totalmente na média. Percebendo que Flaming estava comendo sozinha em uma mesa grande, Blade se junta a ela, convidando alguns outros colegas para se juntarem a eles. Porém, ao verem a Imperatriz à mesa, recusam o convite. Flaming explica que essa mesa é reservada exclusivamente para ela. Blade pergunta se ela está sofrendo bullying e se for esse o caso, ele pode ajudar. Chateada e cabisbaixa, Flaming admite que todos têm medo dela. No momento seguinte, Blade devora desesperadamente a comida do refeitório, como se nunca tivesse provado nada tão bom assim antes. Flaming, visivelmente envergonhada, pede desculpas por acusá-lo de trapaça e reconhece que ele tem talento. Blade percebe que para uma pessoa extremamente orgulhosa como ela, deve ser muito difícil dizer essas palavras. Então ele tenta aliviar a situação expressando sua gratidão, dizendo que ela o ajudou muito. No entanto, ela não entende por quê, pois acredita que ela só complicou a vida dele. Mas Blade, como um novo aluno, inicialmente pensou que não seria capaz de fazer amigos, e quando ela percebe que ela é o amigo a que ele está se referindo, ela fica tímida e diz que não se importa em ser sua amiga. Logo mais à noite, Flaming está rolando em sua cama de alegria por enfim ter feito seu primeiro amigo. Nesse instante, sua espada começou a se mexer e falar diretamente com ela, expressando seu desejo de cortar, destruir e queimar. Flaming a segurou firmemente, declarando que ela era a próxima líder da sua família e nunca se deixaria render a nenhum demônio. E depois de algum tempo, Flaming conseguiu acalmar a espada e fazê-la parar. No entanto, Flaming ficou claramente esgotada. Na outra manhã, Flaming se envolve em uma batalha simulada com seu colega de classe Leonard. Ela ordena severamente que ele leve a luta a sério, mas ele responde com um olhar presunçoso, afirmando que mesmo em uma batalha simulada, ele preferiria não usar a sua lança contra uma dama. No entanto, ele salta para trás, prepara seu ataque e parte com tudo para cima de Flaming, mas ela o derrota facilmente. Leonard aceita sua derrota e Flaming se prepara para acertá-lo na cabeça, mas no último momento ela consegue conter o seu ataque. Uma colega de classe comenta que a Imperatriz anda um pouco assustadora ultimamente. Flaming expressa o seu desejo de continuar as batalhas simuladas e Sophie é
é sua próxima oponente. As duas trocam golpes de igual para igual até que Flaming sente que está sendo pressionada, então ela salta e libera sua magia de fogo em direção de Sophie, que consegue se esquivar, mas acaba se rendendo percebendo que algo está errado. Voltando seu olhar para Blade, Flaming expressa o seu desejo de lutar contra ele. Ela afirma com confiança que o dragão da destruição de Blade não é nada se ela puder esquivar. Blade olha para ela com preocupação, afirmando que não se importa em lutar, mas questiona se ela está realmente bem, pois parece exausta. Flame diz a ele para ficar quieto. Ela levanta a espada e naquele momento ela sente uma onda de energia a consumindo. Em seguida ela desmaia e pouco antes de atingir o chão, Blade a segura e a leva para a enfermaria. Ele conversa com a mesma médica que o ajudou no passado e pergunta se ela não pode fazer o mesmo por Flame. A médica diz que pode tratar qualquer tipo de doença ou ferimento, mesmo que a pessoa esteja à beira da morte. No entanto, magias e maldições estão além de suas capacidades. Nesse instante, Flame começa a recobrar a consciência e, não se lembrando de nada o que aconteceu, começa a se preocupar, imaginando que possa ter ferido alguém. Porém, Blade a tranquiliza, dizendo que nada de grave aconteceu, ela simplesmente desmaiou de repente. Flame quer deixar a enfermaria o mais rápido possível, no entanto, a médica manda que ela fique na cama, levando a um confronto entre as duas. Blade intervém, dizendo à médica que ficará de olho em Flame, então a médica concorda. Blade acompanha Flame, segurando-a em seus ombros, mas ela percebe que os outros alunos estão por perto, então ela sai andando na frente e diz que pode caminhar sozinha. Blade percebe que ela está escondendo alguma coisa, então ele diz que pode contar com ele, afinal eles são amigos, mas a única coisa que ela fala é para que ele não conte a ninguém sobre o que ouviu na enfermaria. De madrugada, Blade invade a central de dados da Academia Rosewood e descobre que a espada de Flaming é amaldiçoada e esse espírito demoníaco chama-se Asmodeus. No outro dia, Blade vai até Flaming e diz que precisa conversar com ela a sós, e ela começa a ter umas ideias bem erradas sobre esse assunto de conversar a sós, mas ele fica bem sério e diz que é sobre o segredo da espada que ela carrega. Já em outro local, Blade quer que ela fale sobre sua espada, pois pelo que ele descobriu, ela possui vontade própria e dá ao seu portador um poder enorme. No entanto, Flame ainda não é proprietária da espada. E assim ela conta que quando tinha 6 anos, sem saber, tocou uma espada demoníaca amaldiçoada que pertencia à família Flaming. A vontade da espada demoníaca tentou possuir o seu corpo, e essa vontade fluiu através dela, desejando derramamento de sangue e carnificina. Desde então, Flaming vem suprindo esses impulsos, mas sempre que ela baixa a guarda, ela pode ouvir a voz de Asmodeus implorando para ela deixá-lo cortar e queimar. Ele só não assumiu o controle dela porque ela é incrivelmente teimosa, e Blade diz que existe uma forma dela se tornar a proprietária da espada. Flaming sabe disso, ela precisa que a espada demoníaca a reconheça como sua dona, mas ela afirma que não consegue fazer isso, e se por acaso ela tentar e fracassar, vai nascer um demônio sedento por sangue. Mas com muita convicção, Blade diz que vai dar certo, e se o demônio renascer, ele vai destruí-lo. Naquela mesma noite, Ernest invoca o poder da sua espada a fim de fazer um contrato com Asmodeus. Em um instante, Flaming vai de encontro a Asmodeus em sua dimensão demoníaca, e lá ela ordena que ele se submeta a ela, mas ele não a reconhece como portadora da espada, e sem alternativas, ela vai enfrentá-lo. Enquanto a batalha entre Flaming e Asmodeus acontece, uma parcela daquele poder demoníaco sedento por sangue tenta se libertar, mas é contido facilmente por Blade. E agora, livre de preocupações, Flaming vai lutar com todas as suas forças, pois mesmo que fracasse, ela sabe que Blade vai acabar com o demônio. E após um combate de fogo contra fogo, Flaming sai vitoriosa, caindo exausta nos braços de Blade. E já no outro dia, caminhando pelos corredores da academia, surge uma nova Flaming. Antes estava escondida atrás do medo e da preocupação, mas agora não consegue conter o sorriso de alegria e satisfação. E uma grande parcela dessa nova vida se deve ao seu novo primeiro amigo. E aqui chegamos ao fim do primeiro episódio desse anime, e se você chegou até aqui, já se inscreve no nosso canal para você acompanhar toda vez que eu mandar um vídeo novo, e também curta esse vídeo para que o YouTube divulgue para mais pessoas, e é sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Valeu!